Estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole, que hoje traz o tema A Saúde no Envelhecimento. Para este programa, temos como convidados professor José Francisco Daniel, da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, Jane Emídio Dias, médica geriatra, coordenadora da área da saúde do idoso da Prefeitura Municipal de Campinas, e a Valéria Barbosa, assistente social e presidente do Conselho Municipal do Idoso. Só que antes de retomarmos esse nosso debate aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem uma reportagem do Centro de Referência do Idoso, professor doutor Silvio dos Santos Carvalhal, no centro de Campinas, que atende idosos frágeis. Vamos conferir? Esta é Dona Maria Beatriz. Ela vai 2 vezes por semana à fisioterapia. A aposentada faz parte dos 350 pacientes atendidos semanalmente pelo Centro de Referência do Idoso, o CRI. Após ter um AVC, a senhora de 74 anos foi encaminhada por uma unidade básica de saúde de Campinas para o CRI, com o objetivo de fortalecer os movimentos dos ombros prejudicados pela doença. Dona Maria já vê benefícios trazidos pelas sessões. Estou sentindo muito bem. Nossa, o braço eu não movimentava, era uma dor horrível, né? É muito bom, eles dão muita atenção pra gente. Estou muito contente aqui. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem atualmente 21 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Ainda de acordo com o Instituto, em Campinas residem 100 mil idosos. Para suprir parte desta demanda, o Centro de Referência do Idoso conta com atendimentos individualizados em geriatria, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social e acupuntura. De acordo com a médica geriatra do CRI, Thaís Sabag Ferreira Braga, quando o ser humano atinge idade avançada, todas as doenças necessitam de cuidados mais específicos. Então, todo esse próprio processo de envelhecimento precisa de uma atenção diferenciada, porque não é a mesma coisa que tomar um remédio quando você tem 80 anos, quando você tem 30 anos. Então, pessoas que têm as próprias doenças se manifestam de maneira diferente, tem doenças mais características, né, nessa faixa etária que depende de um melhor, digamos assim, capacitação mesmo para estar tratando. Os pacientes atendidos pelo CRI são idosos frágeis ou com riscos de fragilidade que sofreram AVC recentemente, portadores de Parkinson ou demência. Eles são encaminhados pelas unidades básicas de saúde e postos de apoio ao idoso. O objetivo do projeto do Centro de Saúde de Referência do Idoso é reabilitar os idosos, principalmente os idosos frágeis, né, que tiveram quadros de demência ou derrames, para que eles tenham maior autonomia, resgatem um pouco da sua independência, né, e fique mais fácil a interação deles com a família, com a sociedade, e que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Professor Daniel, quais os principais benefícios da prática esportiva nessa fase do envelhecimento? Bom, os benefícios são inúmeros. Primeiro vamos focar em relação às capacidades físicas. Observa-se melhora na resistência física, na força muscular, na flexibilidade, na agilidade, coordenação, consequentemente maior resistência e maior dinamismo nas atividades da vida diária. A gente pode também focar por um outro aspecto, com relação a auxiliar no controle de algumas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, auxilia no controle da hipertensão arterial, no controle da dislipidemia, do colesterol, por exemplo, auxilia no controle da diabetes ou da glicemia e alguns outros fatores, inclusive com relação à depressão. Auxilia em relação a alguns aspectos psicossociais, como, por exemplo, manter a interação social e minimizar a depressão mesmo assim, mantém uma autoestima, a autonomia da pessoa. E a gente pode listar alguns outros benefícios aí ainda, mas eu acho que esses são
alguns dos principais que a gente pode estar citando. Eu já vou colocar uma questão que eu faria depois, mas quais seriam as principais atividades físicas indicadas para esse momento da vida? Tá. Bom, para a gente pensar, as capacidades físicas relacionadas à saúde são, ou dizem respeito, à força e resistência muscular localizada para manutenção da massa muscular e manutenção da autonomia também mesmo, tá? Então, os exercícios localizados são importantes para fortalecimento de membros inferiores, membros superiores e tronco, tá? Isso não é malhar com peso, não, com exercícios até feitos na própria residência da pessoa, isso é possível, desde que ela aprenda. O ideal é aprender a fazer os exercícios para depois estar realizando no dia a dia. Os exercícios de flexibilidade são muito importantes para a manutenção da saúde articular e saúde muscular também, ajuda muito na diminuição das dores e nas possibilidades de realizar as atividades do dia a dia, da vida diária. Os exercícios aeróbicos, que aí a gente pode listar vários, dependendo do que a pessoa tem mais interesse, por exemplo, caminhada, dança, andar de bicicleta, hidroginástica, natação, inúmeras atividades que exigem uma massa muscular maior ou uma parte maior do corpo e que tenha uma duração um pouco maior. Hoje a gente sabe que essas atividades podem ser fracionadas. Se essa atividade for realizada, por exemplo, 10 minutos no período da manhã, 10 minutos na tarde, 10 minutos mais à noite, os benefícios já são grandes. Tá? Então a gente já tem estudos que mostram isso daí. E essas atividades, se elas envolverem aspectos de coordenação, a melhora vai ser significativa em relação à agilidade, em relação ao equilíbrio e essas capacidades. Tá certo. Eu já vou voltar com você, Valéria, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta, doutora, antes que eu esqueça. Quer dizer, já é de conhecimento de todos que o país está envelhecendo. A geriatria é colocada como uma profissão do futuro, mas ao mesmo tempo que se vê hoje em dia são pouquíssimos geriatras, que inclusive, na verdade, aos 30 anos é aconselhável que já se procure pela especialidade. Explica esse panorama, essa contradição. Realmente é um paradoxo, né? Um paradoxo. É um paradoxo ainda, por quê? Porque hoje a necessidade de geriatra já é grande. E essa pergunta, quando é que você vai ao geriatra? É a primeira pergunta que eu ouço quando alguém sabe a minha especialidade. E eu digo que se você puder, ao nascer, pedir para sua mãe levar ao pediatra e ao geriatra, peça. Que maravilha, não? Que longevidade. Por quê? Porque você envelhece a partir do momento que você nasce. Começa o processo de envelhecimento. Né? Claro que o processo de declínio das funções começa a partir dos 30 a 35 anos, de fato. Porém, o processo de maturação já começa na infância. Né? Na primeira infância, por exemplo, uma boa alimentação à base de lácteos, né, derivados do leite, já pode garantir uma prevenção para osteoporose no futuro. Né? Uma boa alimentação que você faz na sua infância já garante os seus hábitos de vida na idade mais jovem e mais madura. É uma criança que come frutas, desculpa, eu estou saindo um pouco só dessa coisa do geriatra, mas assim, a necessidade de que as pessoas têm de reconhecer que estão envelhecendo a partir do momento que estão crescendo, não é? Então, por que nós não temos hoje geriatra? Porque é uma especialidade assim, eminentemente clínica, né? Porque você não tem procedimentos médicos que te deem um pouco mais da questão financeira. Os convênios médicos são convênios que ainda não dão uma atividade, uma remuneração adequada para que o profissional geriatra tenha, porque de fato uma consulta com o geriatra bem feita não é menos que meia hora. Nunca deve ser menos que meia hora, até porque pelas dificuldades que muitos idosos apresentam, porque uma coisa é você consultar um jovem de 20 anos que vai ao geriatra para fazer a prevenção. E a outra coisa é você atender um senhor de 85 anos ou uma senhora de 85 anos que tem uma limitação funcional, né, que leva 5, 6, 10 minutos para chegar até o consultório às vezes, né, dependendo da clínica que você, do ambiente, da ambiência do consultório. E tudo isso sem contar com a dificuldade que a pessoa tem de se relacionar, do profissional, de colher informações a respeito daquela pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade, tem uma
declínio das suas funções, né, mentais. Às vezes o familiar não consegue informar, porque não é o familiar que fica. Então você tem uma dificuldade, às vezes, até de colher uma história de uma paciente de primeira vez num geriatra, leva em torno de 45 minutos, 1 hora e meia numa consulta. Né? Então você não pode atender 20, 30 pessoas num consultório de geriatria diariamente. Para você ter uma qualidade de consulta, você tem que atender menos. E atendendo menos, você é menos remunerado. E você já é mal remunerado. E hoje, infelizmente, as nossas universidades estão formando já de cara especialistas e especialistas em máquinas. Né? Por quê? Porque hoje, com o avanço tecnológico, que maravilha que veio o avanço tecnológico, né? Que muitas, né? Muitas patologias que nós não tínhamos, não conseguíamos diagnosticar, hoje já são facilmente diagnosticáveis através dos nossos equipamentos, né? Que estão cada dia mais potentes, mais resolutivos. Porém, isso leva a que o aluno, a aluna da universidade, da faculdade de medicina, ele já saia direcionado a ter uma máquina ou a trabalhar com uma máquina para ter uma melhor remuneração. Porque os procedimentos com as máquinas são melhores remunerados. Né? Então, o que nós estamos pedindo hoje às universidades? Né? Que as universidades ofertem também a medicina da família, a especialidade em geriatria, a residência em geriatria, né? A residência médica em geriatria. Nós não conseguimos, por exemplo, a Unicamp hoje não conseguiu este ano fechar suas vagas para a residência médica em geriatria. Né? Apenas tinha 2 vagas e hoje só tem 50% das suas vagas preenchidas. Quer dizer, tem uma aluna fazendo a residência de geriatria este ano, que foi o ano que a Unicamp está fazendo residência em geriatria. E, claro, cada vez mais nós não pedimos nem que se formem geriatras, nós pedimos que se formem bons clínicos com a visão mais diferenciada, mais particularizada para o idoso, que na verdade a geriatria é isto. É um clínico que tem um olhar mais com um enfoque dirigido né? para as peculiaridades que o idoso apresenta. Né? Porque o idoso é um adulto que envelheceu. Sim. E envelheceu com toda a sua carga que veio trazendo da sua juventude. Né? Com os seus vícios, com os seus vícios de alimentação, com seus vícios de sedentarismo, né, com a sua cultura. Tudo isso chega aos 60, 70 anos e aí vão procurar o geriatra. Né? Ou um clínico que seja bem formado na visão do idoso. Né? Então, infelizmente, é uma verdade, é um paradoxo que é um país envelhecendo e isso não é um fenômeno do Brasil. Não, Leila. Não. É um fenômeno mundial. Tá? Em todas as áreas, recentemente, nós tivemos notícias de países como a Espanha, Portugal, né, a Península Ibérica, a Itália, todos os países que são os mais longevos, né, países bem longevos, com uma população muito longeva, e que faltam médicos geriatras. Né? Porque você tem que entender bem o idoso para poder atendê-lo bem. Né? Então você tem que entender para atender. E isso leva um tempo e leva muita. Tem que ter disposição. Paciência, tolerância, né? E gostar do que faz, principalmente. Né? Não é ter um meio só de ser bem financiado, bem remunerado, porque o dinheiro por si só ele não é o fim. Né? Não é o fim. Mesmo bem remunerado, você tem que gostar do que você faz. Com certeza. Não é? Tudo isso, se você não trabalha com amor, uma hora você abandona. Né? Então, e a medicina está nisso, infelizmente.